A proposta hoje, pessoal, é a gente discutir um pouco sobre a demonstração dos fluxos de caixa, né, de uma forma aí descomplicada. Para muitos aí é um bicho de sete cabeças, né? Então a ideia é mostrar para vocês que não é algo assim rotineiro que faz parte aí do processo contábil, do processo aí de gestão das empresas. Acredito que tenha, né, um público aí, parte alunos de graduação de administração, contabilidade, profissionais da área contábil, da gestão. Então, a ideia, né, de explorar a DFC nesse sentido, contribuir com vocês aí nesses diversos ramos aí, né, seja contabilidade, administração e também quem já está atuando profissionalmente. Então, eu trouxe aí um conteúdo inicialmente teórico, né, com alguns resgates, algumas informações importantes, e depois um caso prático aí para podermos discutir. Então, vou mostrar para vocês, né, claro, tem um padrão aí da demonstração dos fluxos de caixa, de acordo com a norma societária, mas o importante dela aqui, a gente não faz a escrituração contábil em si para montar a DFC, ela já vem antes, né, quando a gente já tem ali a elaboração do balanço e a demonstração do resultado. Então, o que é importante na DFC é a interpretação das mutações que ocorreram, né, nas respectivas contas. Então, é a interpretação. E isso é importante. Então, eu trabalho com os alunos de administração, contabilidade, e aí eu sempre enfoco isso. E aí é um bicho de sete cabeças, né? Um bicho papão aí para muita gente. Então, espero contribuir um pouco com vocês. O nosso momento, né, pessoal, é curto, aí em torno de uma hora aí de conteúdo, um tempinho aí para discussão, tirar dúvidas, mas já deixo aí de antemão o meu contato, tá? cleston.alexandre@ufms.br. Então, se alguém depois tiver dúvidas, quiser conversar um pouco mais, eu fico à disposição de vocês. Porque aqui a ideia é mostrar a importância, discutir algumas essências, né, do tópico em si. Mas o próprio conteúdo, eu não tenho como abordar em um caso prático todas as situações que envolvem a DFC. Ela é bem ampla, então cada caso é uma situação diferente. Então, claro, eu gostaria de trabalhar com vocês aí 10, 12 casos, mas não, eu trouxe um específico para a gente discutir bem ao longo da disciplina que eu leciono, das disciplinas, e às vezes quando eu tenho a flexibilidade, eu trabalho até em 2 meses a DFC, porque eu consigo aprofundar bem com o pessoal. Mas eu fico totalmente aberto depois do evento, caso tenha alguma dúvida, queira algum material maior, complementar, de aprofundamento. Tá, pessoal? E aí, no final, finalizando, se alguém tiver dúvidas, também ficaria à disposição para atendê-los. Então, me chamo Cleston Alexandre dos Santos, né? Atualmente eu leciono no curso de Ciências Contábeis da UFMS do campus de Três Lagoas, bem na divisa aí com São Paulo. Também atuo na cidade universitária de Campo Grande como professor permanente do mestrado em Ciências Contábeis da Escola de Administração e Negócios. E aí minha formação é graduação em Ciências Contábeis, tenho mestrado em Contabilidade e o doutorado em Ciências Contábeis e Administração. Tá? Então essa é a minha formação específica. Montei uma agenda, pessoal, para trabalhar com vocês aí, de uma forma aí bem dinâmica, bem assim, objetiva, né? Inicialmente definindo, caracterizando, né, a DFC, os fluxos de caixa, né? Quais são os requisitos básicos, métodos de apresentação da DFC e a elaboração e análise de um caso prático. Então, quando eu conversei, né, quando eu recebi o convite, eu pensei em algo assim bem prático mesmo, que eu pudesse ajudar o público-alvo, que é o aluno de administração, de contabilidade ou profissional, né, que já está atuando aí no mercado, e um assunto que tanto o aluno em sala de aula tem um certo receio, tem uma certa dificuldade, como também lá no mercado, né, de trabalho. Então, é algo que está muito próximo aí da contabilidade, da administração, da contabilidade para fins de elaboração, para fins de interpretação, e no caso da administração, para fins de interpretar, né, saber o que significa, para que eu posso estar utilizando essa demonstração. E, claro, a gente vai elaborar, construir, que é importante também o pessoal de administração entender como é elaborado. Aqui o nosso foco não é fazer lançamentos, mas entender como é construído a demonstração dos fluxos de caixa. Então, eu pensei em todos vocês, tá, para fins de contribuição aí para o conhecimento. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, né, o objetivo nosso aí desse mini curso é apresentar os principais benefícios e características da demonstração dos fluxos de caixa, além de abordar os seus métodos e técnicas para sua elaboração. Então, esse é o foco. Claro, aí para chegar no final, que eu mais gosto, né, a parte prática de construir, a gente tem que ter alguns pressupostos teóricos para fins de entender depois, né, o que nós estamos fazendo e interpretando.
como eu falo para meus alunos, né, a contabilidade, ela, quem pensa em decorar, está enrolado. Às vezes pega ali 1, 2 dias, depois não vai. Tem que entender como os fatos ocorrem, como ocorrem as mutações patrimoniais. Dessa forma, vocês carregam aí o conhecimento para o resto da vida. Então, pessoal, até a publicação da lei, né, 11.638 de 2007, a demonstração dos fluxos de caixa não era obrigatória no Brasil. Claro, em casos específicos, né, exceto como empresas de energia elétrica e empresas participantes do novo mercado. Então, ela já existia, né, ela era recomendada até pela própria CVM, né, para as empresas estarem utilizando de forma complementar, mas não era obrigatória. E a partir daí começou a ser obrigatória. E aí a gente vai ver que houve um fato ali interessante, né? Nessa obrigatoriedade da DFC, né, a legislação societária, a lei 6.404/76, foi modificada, né, por essa lei 11.638. E aí o que aconteceu? Houve a substituição, né, a obrigatoriedade da DFC e a não obrigatoriedade da demonstração de origem e aplicação de recursos. Muitos até pensavam, ela foi extinta, né? Não, a DOAR não foi extinta, ela deixou apenas de ser obrigatória. Então, tinha empresas que continuaram aí, deve ter até empresas hoje que continuam para fins gerenciais, para fins de tomada de decisão, porque são demonstrações diferentes. Então, eu tive a oportunidade na minha graduação de trabalhar com a DOAR, né? Então, era uma demonstração que, assim, também, tanto alunos quanto profissionais, tinham bastante dificuldades para fim de elaborar e interpretar. Então, a DOAR em si, ela trabalhava, só resumindo para vocês rapidamente, com a variação do capital circulante líquido, o CCL, ou seja, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Professor, mas só essa diferença? Sim, o resultado é essa diferença, só que a gente identificava os elementos externos a ela que faziam influência dentro do capital circulante líquido. Então, ela exigia aí um certo nível de interpretação, né? Então, eu gostava bastante dela. Até fiquei triste quando deixou de ser obrigatória, né? Mas mesmo assim, colegas ainda incentiva a utilização, né? Para fins mesmo gerenciais de tomada de decisão. Então, como vocês, administradores, contadores, a gente não pode se resumir a uma única informação, a uma única demonstração para tomar a decisão. A gente, quando mais informação tiver, um conjunto maior, claro, sabendo para que serve, sabendo interpretar, melhor é para o processo decisório. Então, são mais informações que vão sustentar as escolhas do caminho que a gente está indicando para a nossa organização. Então, ela deixou de ser obrigatória, ela avaliava isso, né? A diferença aí entre o ativo e o passivo circulante, mas a gente explicava por trás o que fazia essa variação, essa mutação de um ano para o outro. Então, era bem interessante isso. Então, só deixar bem claro, ela não foi extinta, apenas deixou de ser obrigatória. Então, tem livros ainda que até tratam dela. Tá? E aí veio a obrigatoriedade, que também já existia, da demonstração dos fluxos de caixa. Como eu disse, né, se pegar a DOAR antes, a gente avaliava o ativo circulante menos o passivo circulante, um grupo aí não tão grande, mas é considerável, ativo menos passivo circulante. O que a gente vai trabalhar agora com a DFC, ela é mais restrita, né? Ela vai pegar aí praticamente 3 contas, o caixa e seus equivalentes caixas, que nós vamos ver daqui a pouco, que fica dentro do ativo circulante, mas aí a gente vai pegar a conta caixa, a conta banco e a conta aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, aquelas que são resgatáveis até 90 dias. Então, restringe aí a 3 contas específicas. Da mesma forma que a DOAR, a gente vai ver daqui a pouco que a DFC, a gente parte para a elaboração já sabendo o resultado, né? Mas isso não quer dizer que simplifica o processo. Então, trabalhar com uma movimentação de 3 contas apenas, né, dali do início do ativo circulante, mostrando como houve a sua mutação ao longo aí do ano. Então, a gente vai analisar tudo que está por trás, né, dessas 3 contas, ou seja, toda a demonstração do balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Tudo que impactaram para modificar esse fluxo de caixa. Então, ela é interessante, ela vai se desdobrar em 3 partes, e aí a gente vai interpretar de que forma
essa mutação ocorreu, né, em quais características específicas. E isso é muito relevante. Vocês vão ver que início de atividade tem uma característica, né, de fluxo de caixa para uma empresa já mais madura aí ao longo de alguns anos. Então, o fluxo de caixa numa empresa que está iniciando, ela tem uma certa influência de um aspecto, por exemplo, aporte de capital de terceiro, aporte de capital aí dos próprios sócios. Já ao longo de alguns anos, não. Ela mesmo vai se mantendo. O próprio fluxo operacional dela já vai o quê? Tendo capacidade suficiente de manter esse fluxo de caixa. A gente vai verificar isso daqui a pouco na prática, tá, pessoal? Mas achei importante esse resgate porque, até pelas fotos ali que eu vi no Meet no início, eu percebi que tem bastante jovens, né? Provavelmente aí iniciaram o curso há 2, 3 anos, 1 ano, e aí não ouviram nem falar da Duarte, tanto na administração quanto na contabilidade. Mas aí eu acho importante enfatizar, eu já sou um pouco mais antigo, tá, pessoal? E aí eu peguei, na época, aí, antes dessa transição de 2007, aprendi tudo como era Duarte, depois peguei a transição. É legal, né, porque a gente tem que estar sempre se atualizando na parte de gestão, na parte de administração, contabilidade, não adianta a gente parar no tempo. A gente tem que estar atento às informações, cada dia uma nova novidade. E aí, para mim, foi bacana. Então, nesse período aí, principalmente de 2007 para cá, todo ano aí, novas informações, novas atualizações. Isso é bacana. Então, vamos lá, pessoal. Definindo, já entrando mais a fundo aí na nossa DFC. Então, para fins de demonstração da DFC, né, o conceito é ampliado para contemplar também investimentos qualificados como equivalentes de caixa. Foi o que eu comentei agora há pouco. A gente vai trabalhar a demonstração dos fluxos, tá no plural. Vocês vão ver que daqui a pouco se desdobra em 3 partes de caixa. E aí a gente trabalha com 3 contas. É a própria conta caixa, o dinheiro que está ali na empresa, como equivalente caixa, que é o dinheiro que está na conta bancária da empresa, que a qualquer momento eu posso estar sacando, fazendo transferência, e aí a aplicação financeira de liquidez imediata, né, aquela de curto prazo, imediato, resgatáveis até 90 dias. Então, por isso que a gente trata aí como equivalentes de caixa. Então, equivalentes de caixa são aplicações financeiras aí de curto prazo, de alta liquidez, né, que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Um investimento normalmente qualifica-se como equivalentes de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca aí de 3 meses, ou menos da data de aquisição. Por isso que eu joguei aí no conceito já apresentado anteriormente, resgatáveis até 90 dias, ou seja, resgatáveis até 3 meses. Então, a DFC em si, ela fornece, né, informações acerca de alterações no caixa, equivalentes de caixa da entidade, para um período contábil, evidenciando de forma separada as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. Aí, ó, aqui eu já falo para vocês as 3 vertentes que a DFC se quebra. Então, por mais que eu fale para vocês, pessoal, a gente começa a desenvolver a DFC, a gente já sabe a resposta, porque pega a diferença. Nós estamos fechando 2020. A diferença do caixa equivalente caixa de 2019 para 2020 já é a resposta. Porém, a estrutura da DFC, a gente detalha ela em função dessas 3 atividades, dessas 3 vertentes, operacionais, de investimento e de financiamento. Então, aí ela já começa a se ampliar. A importância dela, né? Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. É extremamente importante, pessoal. A empresa ela tem que planejar se ela vai fazer investimento a curto, médio e longo prazo, se o que ela tem é suficiente para manter a rotatividade dela ao longo do ano, se ela tem capacidade de expansão, e isso de que forma. Então, por isso que eu menciono a importância dessa demonstração para você que está fazendo administração, para você que está fazendo contabilidade. É uma ferramenta muito importante, porque sem um fluxo bom de caixa, a empresa não vai conseguir arcar com suas obrigações, não vai conseguir pensar no médio e longo prazo. E ainda mais, pessoal, a gente pensando nesse momento aí de pandemia, tudo que a gente está vivenciando, o quanto as empresas não sofreram e ainda estão sofrendo aí com essa pandemia, com essa crise econômica. Não é fácil. Eu faço parte de um projeto de extensão
com o pessoal do mestrado lá em Campo Grande, a gente atende as micro e pequenas empresas. E a gente dá o suporte, né, gerencial. Eu, no caso, sou líder do eixo gerencial, mas a gente tem um conjunto de professores. Eu tenho uma equipe de umas 10, 12 pessoas no meu eixo gerencial. Nós temos também o eixo financeiro, o eixo psicológico, para dar o suporte também aos empresários que estão aí realmente com dificuldade até na questão comportamental, e também no aspecto social e tecnológico. Mas o gerencial entra nesse ponto, para verificar o que o gestor está produzindo de informação e de que forma que ele está utilizando. Então, esse projeto, assim, tem nos proporcionado várias visões, e entendendo que cada situação é uma situação específica, e observar que o problema em si, a pandemia pegou pesado, mas a pandemia não é o único problema que veio e as empresas estavam numa situação perfeita. Não. Boa parte das empresas já estava no seu limite ali de gestão, de recursos que tinha disponível para manter a atividade. Então, qualquer probleminha ali já teria problema de fluxo de caixa, já não conseguiria atender os clientes. Então, assim, as empresas, boa parte que a gente tem atendido, já estavam no limite, né? E aí veio essa situação, né, de forma inesperada e bateu. Como se fosse eu andando em cima do muro, né, me equilibrando ali, de repente veio um vento e me derrubou. Foi isso que aconteceu. Eu já estava ali meio que numa situação desconfortável, que qualquer desatenção, desequilíbrio, eu poderia cair para a direita ou para a esquerda, só que a pandemia veio por trás e me deu um empurrão. Aí eu caí. Então, isso é o que tem acontecido com as empresas. E aí a gente constatou que muitas empresas tinham falhas no controle de custos, no controle de estoque, não tinham um orçamento ali para acompanhamento e planejamento, não tinha um controle do seu próprio fluxo de caixa. Então, isso ajudou muito, porque ela não tinha informação disponível para tomar decisões, não sabia o que estava ocorrendo na própria gestão dela. Então, por isso, pessoal, a importância. Eu estou falando aqui só do fluxo de caixa, mas se a gente for pegar um rol de outros artefatos que são importantes para fim de tomada de decisão em paralelo, tá? Então, vamos lá. Então, o objetivo da DFC é prover informações relevantes, né, sobre os pagamentos e recebimentos em dinheiro de uma empresa ocorridos durante um determinado período. As informações da DFC, principalmente quando analisado em conjunto, né, o que eu venho enfatizando para vocês, com as demais demonstrações, podem permitir que investidores, credores e outros usuários, né, até os internos, avaliem as mudanças nos ativos líquidos da empresa. Então, ela serve, né, como um elemento integrado às outras relatórios, demonstrações, como essenciais para a tomada de decisão. Há alguns requisitos, tá, pessoal, para a elaboração, né, da DFC. Então, a gente, para cumprir, né, a sua finalidade, a gente tem que atender os seguintes requisitos: evidenciar o efeito periódico das transações de caixa, né, segregado por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gente já vai entender daqui a pouco qual que é a diferença entre elas. Já falo, mais e claro, todos são importantes, mas uma empresa madura aí, já ao longo das atividades, a operacional aí, ela é essencial, porque ela está, né, diretamente a atividade fim da empresa. Evidenciar de forma separada em notas explicativas, né, que façam referência à DFC, as transações de investimento e financiamento que afetam a posição patrimonial, mas não impactam diretamente os fluxos de caixa do período. Por que isso, pessoal? Evidenciar em notas explicativas algo que impacta, né, o patrimônio, mas não afeta o fluxo de caixa. Porque se nós estamos trabalhando com a DFC, eu quero ver o que está impactando no meu fluxo de caixa, o que está alterando para mais ou para menos. Só que tem transações que elas podem afetar ou não o caixa. Só que quando não afeta, eu sei que é uma mutação patrimonial, não vai na DFC, mas eu tenho que explicar isso em notas explicativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós formamos hoje uma sociedade, tá? Eu sou um dos sócios, o professor Ramon é outro. Eu vou aplicar minha parte na empresa do capital lá no caixa. Opa, investir em dinheiro. O Ramon não, ele vai investir lá no ativo não circulante, lá em veículos. Opa, aumentou o capital e a aplicação dele é em veículos. Qual que afetou o caixa, pessoal? O meu, que eu investi em dinheiro, é o que vai ser evidenciado dentro da DFC. Já o Ramon não. Houve uma mutação patrimonial, só que o impacto foi aonde? Lá no imobilizado. Só que a gente evidencia isso em notas explicativas. A gente vai ver isso daqui a pouco.
conciliar o resultado líquido com o caixa gerado ou consumido nas atividades operacionais. E aqui eu já adianto, né, um método indireto. A gente tem dois métodos para elaborar a DFC, pessoal. Um deles é o indireto, a gente parte do resultado do exercício. Então, a gente tem todo ano, né, aquela demonstração dinâmica, que é a DRE, receita menos custo de despesa, gera um lucro. Como a nossa DRE é elaborada pelo regime de competência, as minhas receitas estão registradas pelo fato gerador. Entreguei a mercadoria, entreguei o serviço, entreguei o produto ao meu cliente, independente de ter recebido ou não, registro como receita, porque gerei, transferi. A mesma coisa ocorre com os custos de despesas. Gerei, independente se foi pago ou não, registra como custo ou despesa. Então, nós temos ali na DRE um resultado econômico. Não quer dizer que aquele lucro está diretamente afetando o meu caixa, né? Além disso que eu coloquei, vai ter situações, por exemplo, o desgaste dos meus veículos. Veículos fica lá no ativo imobilizado. Os veículos que sofrem desgastes gera depreciação. Depreciação vai para o resultado. Tá, então eu gero um lançamento lá no meu ativo de depreciação acumulada, uma conta redutora do meu veículo, e transfiro ali, né, contrapartida no resultado, despesa de depreciação. Veja, pessoal, que essa situação de depreciação não afeta o meu caixa, mas está na DRE influenciando o meu resultado, diminuindo ele. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu trabalho com a DFC método indireto, eu pego o resultado do exercício e tudo aquilo que está na DRE e que não alterou o meu caixa, o meu equivalente caixa, eu tenho que ajustar. Se a depreciação está como despesa, diminuindo o resultado, eu elimino como? Adicionando ela. Eu excluo, faço um ajuste mais depreciação. A gente vai ver daqui a pouco isso na prática, mas só para meio que ilustrar para vocês esse elemento que eu coloquei aqui, tá? Para ficar claro, para ficar não só no texto para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo, como eu mencionei, nós temos a nossa DFC, ela é dividida em três partes: operacionais, de investimento e de financiamento. Então, entrando aí nas três, né, seguindo a ordem operacional, investimento e financiamento, que é a ordem da DFC, as atividades operacionais, o fluxo de caixa, né, dessas atividades, corresponde às principais atividades geradoras de receita da empresa, né? Os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais geralmente derivam de transações e de outros eventos e condições que entram na apuração do resultado. Então, vocês vão ver que a gente parte, dependendo aí do método direto, a gente parte do lucro, a gente analisa aspectos operacionais, que é clientes, né, duplicatas a receber, a movimentação no estoque, tudo relacionado à atividade operacional. Isso no ativo, né, que está impactando no caixa, duplicatas a receber, estoques. E aí, quando eu olho para o meu passivo circulante, o que está relacionado à parte operacional? Os fornecedores, quando eu compro a prazo, quando eu pago. Então, sempre eu vou ter que ter um olhar. Eu vejo a conta que faz parte da atividade operacional e eu penso de que forma que ela afeta o caixa. Se é positivo, vai somar. Se ela impacta uma saída, eu vou colocar como redutora, como redução. Tá? Então, tudo que impacta e está relacionado à atividade operacional, as minhas vendas, minhas duplicatas a receber, o meu estoque, isso ativo. No passivo, fornecedores, salários a pagar, porque eu preciso do funcionário para estruturar minha empresa e fazer o negócio funcionar, impostos a recolher, que está relacionado à atividade operacional. Então, vejam, só esses comentários que eu fiz para vocês, vocês vão ver que daqui a pouco eles se integram e fazem parte da estrutura da DFC na atividade operacional, que são contas realmente, tanto do balanço quanto da DRE, no balanço ativo e passivo e DRE, que estão vinculados a fluxo de caixa operacional. Então, o montante de fluxo de caixa advindos, né, das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão pela qual as operações da entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre o capital próprio, e ainda fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Como eu mencionei, eu vejo ela, né, uma empresa madura já como principal fluxo de caixa, porque é ele que vai mostrar o quanto que a empresa está gerando daquilo que é da atividade operacional dela. E é isso que vai determinar a capacidade da empresa pagar empréstimo, distribuir dividendos, fazer investimentos a longo prazo, aumentar novas unidades, ampliar a própria empresa em si. Então, ela é determinante. Então, aí como exemplo, né, mas já dei vários para vocês, recebimento pela venda de produtos, serviços, mercadorias, né? Então,
é um dos itens dentre os vários que eu já mencionei para vocês. Nas atividades operacionais, pessoal, são evidenciadas entradas e saídas de caixa dos fatos relacionados, como eu mencionei, à principal atividade da empresa. São as transações que envolvem a consecução dos objetivos da entidade, ou seja, está alinhado ao propósito essencial da empresa. Já teve o exemplo antes, né, aqui mais detalhado, em uma indústria, a entrada de caixa principal é pelo recebimento de clientes decorrentes de suas vendas. Poderá ter ainda recebimento de juros, dividendos, as saídas de caixa, o pagamento de fornecedores de insumo, materiais de uso e consumo, pagamento da remuneração dos colaboradores, pagamento de tributos, etc. Mas sempre pensando no conjunto operacional. Tá, pessoal? Eu montei esse material, pessoal, ele assim, tá objetivo, mas em alguns pontos detalhado, depois eu repasso a organização do evento para compartilhar com vocês, tá? Eu montei o material para o evento e para os participantes, que são vocês. Agora, entrando nas atividades de investimento, elas correspondem à aquisição ou alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Então, essa aqui é uma atividade que ela tem uma movimentação muito maior quando a empresa está iniciando a atividade ou após uma certa maturação, ela está fazendo um processo de ampliação ou renovação dos seus ativos não circulantes. Por quê, Cleston? Porque quando a empresa inicia a atividade, pessoal, o que acontece? Ela tem que fazer investimento, ela tem que comprar imobilizado, ela tem que comprar terreno, prédio, construção. Em tudo isso, vai impactar em saída de recursos. Então, representa investimento. Então, esses investimentos de compra de estrutura permanente para a empresa, para dar estrutura para iniciar uma atividade, ela dá um impacto negativo forte no fluxo de caixa da empresa. Por quê? Ela está tirando recursos para poder fazer essas aquisições. E a gente sempre vai pensar o quê? Se eu estou aumentando o investimento e pensando no fluxo de caixa, ele vai estar diminuindo, porque eu estou tirando recursos para comprar novos utensílios, máquinas e equipamentos, veículos. Então, ela é um tipo de atividade que no início, né, da organização, ela tem um impacto forte e ela é evidenciada dentro do DFC de forma negativa pelo alto dispêndio de dinheiro do caixa, né, para fins de investimento. Claro, se o bem, vamos supor um veículo, eu comprei agora, daqui 10 anos, a vida útil dele, né, já está lá no final, e aí eu quero renovar. Então, tanto pela aquisição eu mostro, como também pela venda. Claro que quando eu adquiro esses itens para dar estrutura na empresa, o impacto no caixa é negativo. Quando eu vendo, porque eu não, claro, esse não é o propósito principal da empresa. Meu veículo velho, eu não vou jogar fora, eu vou tentar negociar no mercado e conseguir um recurso aí, até mesmo para me ajudar. Ninguém joga aí itens permanentes fora quando acaba a vida útil. Vendem com preço menor, levando em consideração seu desgaste. Então, esses itens, renovação de ativo não circulante, que não fazem parte da atividade principal da empresa, quando são trocados, eles são evidenciados aí como atividade de investimento. Se eu vendi, afeta o caixa de forma positiva. Então, pessoal, a divulgação em separado desses fluxos de caixa, né, que é de vendas, atividades de investimento, é importante em função dos fluxos, né, em que há o dispêndio desses recursos. E aí são feitos, né, pela entidade com a finalidade de gerar o quê? Fluxo de caixa futuro. Então, eu coloquei aí recebimento pela venda de imobilizado, né, que ficaram velho, tudo, afeta o caixa positivo. Se eu estou comprando, que seria ao contrário, afeta meu caixa negativo. É esse olhar que nós daremos daqui a pouco na nossa parte prática. Então, ainda como atividades aí de investimento, mencionada, né, são classificações do fluxo de caixa relacionadas ao aumento e diminuição de ativos a longo prazo, utilizados para produzir serviços tais como pagamento de fornecedores de imobilizado, né, se eu comprei uma máquina, equipamento a prazo, aquisição de investimento de outra empresa. Se eu estou, por exemplo, eu sou empresa A, eu quero comprar parte do patrimônio do capital da empresa B, é um investimento que eu faço. Não está alinhado à minha empresa específica, por isso que vai nessa parte de investimento. Aquisição de uma marca, venda de imobilizado, eu já mostrei anteriormente para vocês. Agora, já na parte da terceira vertente, que é a atividade de financiamento, elas são as fontes de recursos, né, que a empresa obtém aí e impacta no caixa. Então, ela altera, né, o tamanho e a composição do patrimônio líquido da entidade e dos empréstimos. Então, são recursos que a empresa obtém ou repassa, né, que vem de terceiros, que é o banco, os empréstimos, ou distribuição de dividendos, né? Então, ela está relacionada a isso. Então, a divulgação separada desses fluxos de caixa que vem das atividades de financiamento
ela é muito importante na predição de exigências dos fluxos futuros de caixa por parte dos fornecedores de capital à entidade. Então, pessoal, nesse tipo de atividade aqui, quando a empresa está iniciando, ela é muito normal ela ser alta, né, esse tipo de atividade de financiamento. Por quê? É onde, dependendo aí se tem um alto recurso investido pelos sócios, então boa parte do aumento de capital vem dos sócios, beleza. Mas nem sempre as empresas conseguem iniciar a atividade só com recursos próprios. Então, vamos supor que a gente está investindo 1 milhão na empresa, aumentou o capital aí 1 milhão, né? E tudo é aplicado no caixa. Então, vai lá na DFC, aumento de capital em dinheiro, 1 milhão. Beleza. Agora, se a gente precisou de empréstimo, também vai na atividade de financiamento, só que é um recurso de terceiro, aquisição de empréstimo. Ambos vão afetar o nosso caixa equivalente de forma positiva. Tá? E lembrando vocês que nesse aumento dessa composição do capital, a gente só mostra na DFC aquilo que afeta o caixa. Ah, o Cleston aplicou em estoque. Não vai na DFC. Tá? Vai lá o que foi aumento ou composição do capital, aquilo que é em dinheiro. O que foi em recursos, a gente coloca apenas explicando que a diferença corresponde a itens que ocorreu mutação patrimonial, mas que não afetou o caixa. Foi lá em estoque, por exemplo. Então, exemplo aí, empréstimo, mas vocês vão ver daqui a pouco uma estrutura mais completa. Então, esse grupo de financiamento, né, ele evidencia todas as entradas aí de caixa, né, de contratação de empréstimo, financiamento e saída para pagamento de empréstimos e financiamentos. E, claro, também, né, tem o aporte de capital, como eu mencionei, e a saída para pagamento de dividendos aí, quando a empresa tem lucro e distribui dividendo aos sócios. Métodos de elaboração, pessoal. Olha que bacana aqui. Nós temos 2 métodos. O método direto e indireto. A diferença desses 2 métodos que vocês vão ver consta apenas, pessoal, na atividade operacional. Só. Então, tem uma estrutura dividida em 3 partes e a diferença está apenas na parte operacional. O método direto, o próprio nome já diz, eu parto diretamente mostrando o que afetou ou não o caixa e diante dessas atividades operacionais. O que eu recebi de clientes no ano? O que eu paguei de fornecedores? O que eu paguei de impostos? E já vai direto ao ponto, que recebeu e pagou. E o método indireto, vocês vão ver que não, ele parte do lucro do exercício, pressupondo que ele afeta o caixa, fazendo algumas adaptações, né, de ajuste no resultado e analisando a diferença entre ativo e passivo circulante das contas que afetam o caixa e seus equivalentes. Então, essa é a única diferença. Daqui a pouco eu tenho uma estrutura completa para vocês. Um elemento importante que eu quero comentar, quando a gente opta pelo método direto, né, a legislação nossa, ela deixa aberto, direto ou indireto. Tá? Então, fica a critério. Porém, ao utilizar o método direto, é necessária a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Então, é assim, se eu vou direto ao ponto, o que afeta o caixa, recebi de clientes, paguei fornecedor, paguei impostos, eu tenho que pegar aquele início da indireta, que é o lucro, e o ajuste, né, para mostrar o que o lucro realmente impacta no caixa, eu tenho que colocar em notas explicativas. Então, essa a especificação que eu tenho que fazer quando eu opto pelo método direto. Com relação ao indireto, há necessidade de divulgação em notas explicativas do valor dos juros, imposto de renda e contribuição social pagos no período e do valor dos juros recebidos no período, caso este seja utilizado o método indireto. Por que que eles pedem isso, pessoal? No indireto, a gente vai analisar apenas a diferença de contas. Então, eu analiso a diferença de imposto de renda e contribuição social a pagar de 2019 para 2020 e coloco lá na DFC. Eu não consigo ter noção do que realmente foi pago no ano. E aí, a norma exige que a gente detalhe lá em notas explicativas o que realmente foi pago no ano. Então, por isso que tem essa menção aí para fim de nota explicativa. Então, essas 2 observações é apenas para menção em notas explicativas. Tudo bem? Então, vamos lá, entrando mais específico nos métodos, né? Em si, como eu já mencionei, o método direto já vai ao ponto, o que eu recebi e o que eu paguei. Tá? Então, ele já vai aí bem diretão. Tem alguns pontos teóricos, tá, pessoal, que eu vou explicar de forma geral, e depois eu vou deixar um material para vocês que eu quero explicar daqui a pouco o caso prático e deixar um tempinho ainda para vocês, né, tirarem dúvidas. Então, alguns pontos aí eu já vou mais geralzão, que eu fiz igual eu comentei esse material depois para vocês.
Então, o método direto já vai ao ponto, o que eu recebi, o que eu paguei diante da atividade principal da empresa. Você vai mencionar no método direto o que recebeu de clientes, juros, o que paguei empregado, fornecedor, juros, impostos. Esse método direto, já até adiantando para vocês, né? Quem já viu já vai ficar atento a isso. Quem não viu o DFC ainda, que está mais no início do curso, o pessoal meio que prefere o indireto, acham que é mais fácil, né? Porque ele tem uma regrinha ali. Agora, o direto é para fim de definição de pagamentos e recebimentos. Como eu mencionei, que a gente trabalha com regime de competência, vou analisar recebimento de clientes. Eu tenho que analisar de forma integrada o balanço ADRE, pagamento de fornecedor, eu tenho que analisar também de forma integrada o balanço ADRE, e isso em algumas situações gera um pouco de dificuldade. Então, já adianto, muita gente prefere aí o método indireto, que é na sequência. Então, aí está a estrutura do direto. Olha que bonito que fica, pessoal. Não é uma estrutura completa, mas, assim, uma base aí para vocês verem. Das atividades operacionais, eu tenho todos os recebimentos e pagamentos, né? Eu vou direto. E aqui está azul é o que diferencia do método indireto. Então, tudo que a gente recebeu afeta o caixa de forma positiva, paguei, afeta de forma negativa. E aí, o que aumentou e diminuiu vai gerar um subtotal. Se for positivo, é caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Se for negativo, consumido pelas atividades operacionais. Depois vem atividades de investimento, quando eu recebo alguma venda de ativo não circulante, né, de imobilizado, ou faço aquisição, né, de ativo não circulante. Eu deixei imobilizado, mas eu deixei entre parênteses aqui, também é ativo não circulante. Aquisição de participações em outras empresas, aquisição de algum intangível, e do próprio imobilizado. Da mesma forma, o que recebe aumenta o caixa, o que eu adquiro diminui, vai gerar um subtotal. Caixa líquido, se positivo, gerado, e se negativo, consumido pelas atividades operacionais de investimento. E, por último, atividades de financiamento. Aquisição de empréstimo aumenta o meu caixa equivalente. Pagamento diminui. Integralização de capital em dinheiro aumenta. Pagamento, distribuição de dividendos diminui. Positivo e negativo vai afetar meu caixa. Se for positivo, caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento. Se negativo, consumido. Veja, pessoal, que temos 3 subtotais. A gente vai somar os 3 e verificar se teve um aumento ou diminuição nas nossas disponibilidades, que é o nosso caixa equivalente caixa. Então, o que vai acontecer? Como eu disse, de início a gente já sabe a resposta e aí a gente vai mostrar como realmente isso ocorreu. Beleza? Então, eu vou detalhar um pouco mais e falar por que é um pouco mais difícil, né, essa parte aqui das atividades operacionais, né? Pois bem, para eu saber o que eu recebi de um cliente, eu preciso fazer uma relação entre balanço e DRE. Olha só, o que eu preciso saber? Vamos supor que nós estamos verificando o recebimento de clientes. Então, eu tenho que pegar o saldo inicial do ano, né, quando eu começo do ano de duplicatas a receber. Se eu tiver aquela provisão para devedores duvidosos, né, a perda estimada com crédito e liquidação duvidosas, eu tenho que subtrair aqui na parte inicial. Então, eu subtraio, se ela estiver lá abaixo duplicatas a receber, mais a receita de vendas durante o ano vigente, aí eu pego lá na DRE, e menos o saldo final de duplicatas a receber lá no final do ano. Aí eu vou saber o que eu tenho de recebimento de clientes. Então exige aí, pessoal, essa análise um pouco mais integrada entre as informações, tá? Pagamento de fornecedores é o mesmo esquema. Como que eu identifico? Eu tenho fornecedor no passivo. O que eu paguei durante o ano? Eu não posso, no método direto, apenas analisar a diferença. Eu tenho que fazer essa relação. Saldo inicial de fornecedores em X1, mais o que eu comprei durante o ano de X1, menos o saldo final de fornecedores em X1, que vai dar o pagamento de fornecedores no final do ano. Só que aqui eu tenho um grande problema. Eu olhando o balanço e a DRE, eu não consigo achar o que eu comprei no ano, pessoal. Eu não consigo mesmo. Por quê? No ativo eu tenho o estoque começo e final do ano, e na DRE eu só tenho o CMV. E aí, o que eu comprei durante o ano? Se lembram daquela fórmula? CMV, que é igual ao estoque inicial mais compra menos estoque final. A gente faz agora essa relação para descobrir o que eu comprei no ano. Por quê, professor? O CMV eu tenho na DRE, vou lá e pego. Estoque inicial, eu tenho o estoque inicial no balanço que eu comecei o ano e tenho o estoque final lá do final, por exemplo, 2020. Fica aqui o meu X,
que é o C, que é compras. Isolo o C meu, que é compras, eu vou achar e colocar aqui na minha equação para achar o pagamento de fornecedores. Viram, pessoal? Não é difícil, é um pouco trabalhoso, né? Porque a gente tem que ter cuidado para não errar. Beleza? Então eu deixei aí bem detalhado para vocês. E aí, funcionários também, a mesma coisa, se eu tenho salários a pagar, se eu tiver impostos a recolher, eu tenho que fazer essa relação também. Ó. No caso de funcionários, saldo inicial de salários a pagar no começo do ano, aí eu pego isso no passivo, vou lá na DRE, vejo o que eu tive de despesa de DRE em 2020, por exemplo. Coloco aí somando, e aí eu vou no final do ano, na última coluna nossa, de salários a pagar no passivo, e vejo o que sobrou para pagar. Essa relação do que eu tinha de obrigação no começo do ano, mais a despesa durante janeiro a dezembro, menos o que sobrou para pagar, foi o que eu paguei durante o ano de X1. Olha que legal, pessoal. Esse mesmo procedimento eu faço com impostos. Eu tenho lá no passivo impostos a recolher, tem a despesa no ano e eu faço essa relação, então consigo também descobrir o que eu paguei de impostos durante o ano. Método indireto, que o pessoal mais adora, que o pessoal mais gosta. Então, ele parte de uma conciliação, tá, pessoal? Eu pego o resultado da DRE, como é um regime de competência, o resultado econômico, tem situações ali que não afetam o caixa e, principalmente, tem contas que estão na DRE que eu sei que jamais afetaria o caixa. Então, eu tenho que excluir, né, do meu resultado. Então, essa é a intenção do método indireto. A gente parte do resultado e ajusta ele. Olha só, olha a estrutura. É praticamente igual e só muda essa parte que está em azul. Então, eu inicio com o resultado da DRE, né, que é uma demonstração dinâmica. Todo ano eu tenho um lucro ou prejuízo. Menciono. Ah, professor, e esses ajustes que está aqui? Esses ajustes, pessoal, é o que a gente vai acrescentar ou excluir da DRE para fins de ajuste. O que eu comentei, depreciação, amortização, se consta na DRE, o que significa? Que está ali, mas não afeta. Por quê? Ah, quando eu lancei a depreciação, eu vou lá, debito despesa de depreciação e credito depreciação acumulada ou amortização acumulada no ativo não circulante. Vejam que é uma situação que eu tenho certeza, não afeta o caixa, é despesa e ativo não circulante, mas está na DRE, está como despesa, diminuiu. Como que eu faço para anular? Eu somo e excluo, estou ajustando o meu resultado. Depois eu tenho mais alguns ajustes. Olha só que legal, pessoal. Se eu vendo algum imobilizado, o que vai acontecer? Eu tenho um veículo velho que eu vendi. Tá? Então o veículo velho vai sair do meu imobilizado e vai para a DRE. Beleza. E na DRE a gente só mostra a perda ou ganho, né, na venda desse imobilizado. Aí eu pergunto para vocês, façam uma reflexão aí de 5 segundos. O que afeta o meu caixa? É o lucro ou prejuízo que eu tive no imobilizado ou por quanto eu vendi? Reflitam um pouquinho. Acredito que a maioria pensou, o que afeta o meu caixa é o preço de venda. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês, só mencionando como funcionam os lançamentos. Ó, credito a parte do ganho na venda do mobilizado, né, como receita, o preço de venda, e debito no caixa, né, se foi à vista, ou o preço de venda. Beleza. Tiro o imobilizado e a depreciação acumulada, né, que estão lá no ativo não circulante, e mando para essa conta perda por ganho, para confrontar a receita com o custo, né, desse meu bem, para gerar a perda por ganho. Aí vai gerar perda por ganho. Esse lucro ou prejuízo na venda do mobilizado, ele não afetou de forma isolada o meu caixa, porque eu tirei do ativo não circulante o custo e o desgaste. O que foi direto para o caixa foi o preço de venda. Então, o que a gente faz na DRE? Se eu tenho um lucro positivo, eu subtraio para anular. Se eu tenho um prejuízo que uma despesa, eu somo ela, pessoal. Eu faço uma adição. Anulo. Ah, professor, mas e aí? Onde que vai o preço de venda? Eu anulo aqui na parte operacional o prejuízo ou o lucro. Se for lucro, eu diminuo, porque ele está positivo. Se for prejuízo, como ele é negativo, eu somo para anular. E aqui na atividade de investimento, eu coloco o preço de venda. Recebimento pela venda de imobilizado. Fechou, pessoal. Eu estou mostrando para o fluxo de caixa o que realmente aumentou, que é o preço de venda. Tá? Então, tudo eu tenho que pensar de aumento ou diminuição, o que realmente impactou no meu caixa. Beleza, pessoal? E aí, na sequência, ajustei o lucro, resultado ajustado, posso colocar um subtotal, e depois eu só analiso.
Se aumentou ou diminuiu clientes, se tiver provisão, perda estimada com crédito, liquidação duvidosa, estoque, fornecedores, duplicata descontada, e aí vai. Ativo circulante, passivo circulante, que tem vínculo com a atividade operacional, tá? Aqui que é a grande questão, pessoal, de interpretação. Ó, que legal que vai ser. Aqui eu não coloquei nada para vocês, mas visualizem comigo. Pessoal, eu tenho duas situações que pode ocorrer com a conta que está no ativo circulante. Clientes, duplicatas a receber. Aumentou ou diminuiu? Se diminui, vamos pelo lado segundo aqui, ó. Se tiver uma redução em clientes, qual que é o impacto do meu caixa, pessoal? Redução de clientes. Se reduzir o cliente, significa o quê, pessoal? Que eu estou recebendo. Se eu estou recebendo, o impacto no caixa é de forma positiva. Ah, professor, então é o seguinte, eu tenho que interpretar, sempre vai ter uma situação que afeta positiva e a outra negativa. Exatamente, vocês têm que analisar, se ficou em dúvida, analisa o inverso, porque vai ser o respectivo sinal. Então, se reduziu clientes, duplicados a receber, significa que ela foi baixada e eu recebi, aumenta o meu caixa. Se aumentou duplicatas a receber, então significa o quê? Ah, eu vendi mais a prazo, então deixei de receber. Então afeta de forma negativa o meu fluxo de caixa. Beleza, pessoal? Então tudo isso a gente leva para a interpretação. Eu coloquei na estrutura de vocês aqui um sinal para ajudar vocês, ó. Por exemplo, aqui, PSLD, que é perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Na realidade, aí no popular, é a perda, provisão para perda com caloteiro, né? A gente tem o valor a receber e nem tudo a gente recebe, né? É natural no Brasil um certo número aí de insolvência, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá no ativo circulante, isso impacta. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho um aumento dessa PCLD, eu interpreto que eu estou apenas fazendo a provisão, despesa e aumentando a PCLD. Então, ela não tem uma diminuição no caixa, então eu deixo ali como positivo. Agora, quando eu faço uma redução na PCLD, nessa interpretação, significa que eu estou diminuindo a minha PCLD, que automaticamente vai dar baixa em alguma duplicata que eu tomei o calote e que automaticamente eu deixo de receber. Nossa Senhora, o que vai acontecer com o meu caixa? Afeta de forma negativa. Então, tudo, pessoal, é interpretação do que ocorre de mutação, aumento ou diminuição, e isso afeta o meu caixa. Olha o estoque, pessoal. Se eu estou aumentando o estoque, o que acontece? O que eu interpreto? Se eu aumento a conta de estoque de um ano para o outro, é porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, o meu caixa está diminuindo. Então, aumenta o estoque e afeta o caixa de forma negativa. Se eu reduzo o estoque, pessoal, poxa, estou reduzindo. Então, se eu estou reduzindo o estoque, é porque eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, isso depois vai impactar no meu caixa. De que forma? Positiva, aumentando. Viram, pessoal? Interpretação. E sempre vai ser uma situação oposta da outra impactando no caixa. Eu tenho que verificar se aumentou ou diminuiu o caixa e fazer a interpretação. Aumento ou redução em fornecedores. Olha só, vamos pela redução de fornecedor. De 2019 para 2020 diminuiu o fornecedor. Significa que eu estou pagando o fornecedor. Então afeta o meu caixa de forma negativa, pessoal. Ah, professor, então se aumenta fornecedor, significa que eu estou comprando mais a prazo. Se eu compro mais a prazo, eu deixo de pagar fornecedor. Ou seja, claro, estou comprando mais a prazo, eu estou diminuindo esse pagamento aqui de forma instantânea. Então, afeta o meu caixa de forma positiva. Estou deixando de pagar aqui no momento. Tá bom, pessoal? E por fim, aqui como exemplo, ó, redução em aumento de duplicata descontada. A empresa vende muito a prazo e precisa de dinheiro. Ela vai na instituição, negocia as duplicatas. Se eu aumento a duplicata descontada, significa que eu levei mais duplicata descontada no banco para receber o dinheiro. Então, afeta o caixa de forma positiva. Aí, ao contrário, vai ser o quê? Negativo. Ou seja, se eu reduzir duplicata descontada, eu estou dando baixa. Né? Então, ele não vai aumentar meu caixa. Então, eu deixo aí como negativo. Sempre ao contrário a interpretação. Se está com dificuldade naquilo que ocorreu, só inverte, porque aí você consegue interpretar a sua situação. Pode ir tranquilo que dá certo, tá, pessoal? E os demais mantêm-se iguais, por isso que eu deixei aqui na cor similar, tá bom? Agora, pessoal, vamos entrar aí na parte prática. Eu pego as questões práticas de concurso, de exame de suficiência, ENAD, e isso é um bicho de sete cabeças para muitos alunos, tá?
e quem vai fazer os processos seletivos. Essa questão aí do exame de suficiência 1 de 2014 foi uma folha inteira. Então, quando o aluno vê, tem até impresso aqui, ó, uma folha inteira, o candidato olha, fica assustado e pula já para outra questão. Então, você vê uma questão aqui numa página inteira, às vezes assusta, mas o tamanho não quer dizer que é difícil, pessoal. Quanto mais informações, melhor. Vocês vão ver que é tranquila essa DFC. E o percentual de pessoas que erram é muito alto. Então, se aprofunde na DFC, você que vai fazer o exame de suficiência em contabilidade, você em administração que vai fazer algum processo seletivo, ou até mesmo para a utilização, né, que é o principal na empresa, para o processo de gestão e tomada de decisão. Se aprofundem desse conteúdo que é importante. Aqui tem o caso que eu trouxe para vocês, ó, um balanço que ele tem aí situações de 2012, né, nessa coluna aqui do meio, no esquerdo 2013, de todas as contas, e a variação. Olha só, o exercício foi tão bonzinho com nós que deu até a variação para nós. Tem a DRE do ano vigente, que é 2013, que é o que a gente precisa, e ainda ele tem algumas informações adicionais. Do lucro líquido do período, 2.000 foram para dividendos obrigatórios e não pagos, ou seja, olha que importante essa informação que está relacionada à atividade de financiamento. Distribuiu dividendos, mas não foram pagos, ou seja, não vai na nossa DFC. A empréstimo bancário foi contratado em 31/12 de 2013, só falando aqui, ó, vai ter um empréstimo, vai afetar o nosso atividade de financiamento, aumentou o capital com reserva de lucros, ou seja, não aumentou em dinheiro. Tá aí, mas não afeta o nosso fluxo de caixa. Ah, professor, o capital aumentou de 20 para 35, 15 mil. Tá bom, é um aumento de capital, é uma atividade de financiamento, mas não afeta o caixa. Beleza? E aí o imposto de renda, aí é só informação que não influencia. Imposto de renda e contribuição social pagos foram tratados como atividade operacional. Tranquilo. Vamos fazer, pessoal? Me acompanha aí. Vamos começar, ó, já sabendo a resposta que vai ter a nossa DFC. Olha o nosso caixa equivalente caixa. Nós só temos caixa e banco. Então, como aqui já coloca a variação para nós, ó, 2012 tinha 2 e 2013 5, aumentou 3.000. E aqui, em 2012, o banco tinha 3.000 e 2013 diminuiu, foi para 2. Então, a diferença é 1.000, negativo. 3.000 positivo menos 1.000 negativo, né, que está aqui, dá um resultado aí de aumento do fluxo de caixa de R$2.000. Já sei a resposta, pessoal. Bacana, né? Vamos mostrar como que ocorreu essa mutação? Me acompanhem. Então, começando aí pelo método indireto, pessoal, olhem o que eu tenho que precisar assim, para iniciar o lucro do exercício. Então, o método indireto parte do lucro e vamos ajustar esse lucro. Então, o lucro líquido é 8.000. Vou colocar aqui como início da minha DFC, ó. Assinalei para vocês verem. Lucro líquido. Agora eu preciso ver o que tem nesse lucro, pessoal, que não afetou o caixa. Ah, professor, certeza que não afetou o caixa. Depreciação, né, que você comentou, que é o desgaste do seu bem, R$2.000. Então, se está na DRE como despesa negativo, eu tenho que somá-la. Então, eu vou fazer uma adição para anular. Beleza. Aí, analisando o resto, despesa com pessoal normal, tal, imposto de renda normal. Professor, e essa receita de equivalência patrimonial? Ah, pessoal, positiva. Olha que negócio interessante. Vamos supor que nós somos uma empresa A e compramos a empresa B. Compramos 60% aí do capital dela. Beleza, tá lá no grupo investimento, tá? Então, até vocês vão observar lá que vai ter investimento. Beleza. E aí, se essa empresa tiver lucro no final do ano, teve esses R$100.000 de lucro. 60% vem para nós. Acredita na DRE como receita de equivalência patrimonial e debita investimento no ativo não circulante. Se fosse ao contrário, 100.000 de prejuízo e eu participo 60% dela, é o mesmo reflexo, eu absorvo 60% de prejuízo. Debitaria despesa de equivalência e creditaria investimento, diminuindo ele no ativo não circulante. Esse conteúdo, essa situação prática que eu mostrei, é para vocês entenderem. Quem não viu aí contabilidade avançada, mais aprofundada, vai ver mais adiante. Mas o que eu passei aqui já é o suficiente para vocês saberem. Então, o que acontece? Por que eu falei esse lançamento? Nesse caso de receita, a empresa teve lucro, o percentual que eu participo nela reflete na minha DRE. Receita de equivalência a crédito e debito investimento no ativo não circulante. Afetou o caixa, pessoal? Não, não afetou o caixa. Afeta a receita e ativo não circulante, só que está na DRE. E eu tenho certeza, então, o que eu vou fazer? Se tem como resultado de receita, eu tenho que excluir.
menos exclusão, receita de equivalência, para deixar o lucro de uma tal forma que é o que está realmente impactando o meu caixa. Vamos fazer esses dois ajustes, pessoal? Me acompanha aí na tela. Despesa de depreciação, né? Mais depreciação. Se está na DRE como negativo, eu somo anulando ela, porque não afetou o meu caixa. E a receita de equivalência, conforme eu expliquei, é uma receita, mas não afeta o meu caixa. Menos receita de equivalência patrimonial, 7 mil. Só tem isso, analisei tudo, o resto tudo vai estar afetando o caixa de forma direta ou indireta, beleza. Lucro, 8 mil mais 2 menos 7, me dá um lucro ajustado de 3 mil reais, pessoal. Olha que legal. Então, eu parto do pressuposto que 3 mil reais está afetando o meu caixa. Claro, direta e indiretamente. Agora eu vou analisar, como é um método indireto, meu balanço patrimonial ativo e passivo circulante de contas relacionadas à atividade operacional. Apenas vou colocar o quê? A diferença e interpretar se a diferença aumentou ou diminuiu o caixa. Aí eu coloco o sinal positivo ou negativo. Por isso que eu falo, pessoal, é tranquilo, a gente tem que interpretar, entender o que aconteceu e de que forma afeta o caixa. Então vamos lá, me acompanhem, pessoal. Olhando o ativo circulante, fora caixa e banco, né, que é o essência, a gente analisa tudo que está externo afetando o caixa, a primeira conta é estoque. Olhem só, pessoal, estoque. Veja o que aconteceu com o estoque. 2012 eu tinha 12 mil e em 2017 foi para 17 mil. Opa, professor, o estoque teve uma variação positiva de 5 mil. Então, pessoal, a gente vai colocar aumento de estoque 5 mil. Mas aí eu pergunto para vocês, sinal positivo ou negativo? Se eu aumentei o estoque, significa que eu comprei e afeta o meu caixa de forma negativo. Aumento de estoque, negativo 5 mil. Coloco entre parênteses. Então, pessoal, sempre vocês vão especificar no texto se aumentou ou reduziu e colocar o valor. E o sinal, sempre pensando o aumento ou diminuição, de que forma que afetou o caixa. Por quê? Aumento ou diminuição é na conta. No valor do sinal positivo ou negativo, é o reflexo no caixa. Beleza? Vamos para o próximo, pessoal. Duplicatas a receber. Tinha 20 mil e foi para 22 mil. Opa, aumentou 2 mil de duplicata. Então, o que acontece, pessoal? Se aumentou vendas a prazo, vendi mais a prazo, deixei de receber. Então, vai afetar meu caixa de forma negativa. Por quê? Se tivesse diminuído duplicatas, pessoal, significa que eu estaria recebendo e afetando de forma positiva. Conseguiram entender? Só que como aumentou duplicatas, vendi a prazo, deixei de receber. Então, negativo. Beleza? Olhando o ativo circulante, não tem mais nada. Operacional. Agora já entro no passivo circulante, eu tenho fornecedores. Ah, professor, fornecedor você tinha em 2012 45 mil, em 2013 18, diminuiu 27. Se diminuiu o fornecedor, eu vou colocar redução em fornecedor 27 mil. Se reduziu o fornecedor, significa que eu paguei. De que forma que afeta o caixa? Negativo. Olha só, entre parênteses, redução em fornecedores. Beleza, pessoal? O que eu tenho mais de operacional? Empréstimo bancário e financiamento, impostos e contribuição social a pagar. Opa! O que aconteceu? Em 2012 não tinha nada, em 2013, R$1.000, aumentou 1.000. Se aumentou 1.000, nesse R$1.000 eu interpreto que aumentando, eu deixo de pagar, fica positivo. Se tivesse diminuído, eu tinha a interpretação que diminuiu, significa que eu estou pagando. Como aumentou, positivo. Beleza, pessoal? Olha só, o que acontece agora? Não tenho mais nada vinculado à atividade operacional. Então, o que eu vou fazer? Meu lucro ajustado de 3 mil, menos 5, menos 2, menos 27, mais 1.000, eu já tenho um subtotal. Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais, 30 mil negativo. Beleza, pessoal? Negativo, consumido. Se fosse positivo, gerado. Tá bom? Feito isso, vamos para a atividade de investimento. Ah, professor, o que vai acontecer? Investimento é se eu aumentei meu ativo não circulante. Ah, professor, olha aqui, investimentos pelo método de equivalência. De 27 mil foi para 34. Opa, mas será que foi compra de investimento? Aumentou 7 mil. Toma cuidado, tá, pessoal? A princípio, a gente poderia colocar aqui, né? E aí cometer um erro, aquisição de investimento, 7 mil negativo. Só que como a gente ajustou agora há pouco 7 mil como receita de equivalência, e a gente sabe que esses 7 mil
é o que a gente colocou aqui, apenas aumento do reflexo do lucro na empresa, aumentando o nosso investimento, isso não significa o quê? Aquisição de investimento. Então, não faz parte aqui. Se não tivesse 7 mil aqui na DRE, de equivalência, e tivesse aumentado o investimento, aí a gente ia colocar, não, a gente comprou investimento. Mas, como a gente sabe que esse 7 mil é apenas um reflexo do lucro na empresa, no nosso investimento, não coloca nada. Não coloca nada na DFC, mas coloca onde? Lá nas notas explicativas, explicando o porquê dessa mutação. Ah, professor, o que poderia ter aumentado também? O imobilizado, o intangível, só que a gente só tem máquina e equipamento, 18 mil não aumentou. Então, veja, pessoal, a gente não comprou nenhum ativo circulante nem vendeu. Então, a atividade de investimento é zero. Então, não precisa colocar nada. Mas fique atento a isso que eu coloquei, tá bom? Seguindo, agora é financiamento. Financiamento, a gente vai verificar se teve empréstimos, né? Ah, professor, olha aqui empréstimo, eu não tinha nada em 2012, em 2013 aumentou 32 mil. Então, como o exercício fala que o empréstimo foi contratado em 31/12, né, de 2013, a gente sabe que esse valor é do aumento realmente do empréstimo adquirido. Então, se aumentou o empréstimo, opa, aumentou o empréstimo, significa que eu tenho dinheiro aonde? No meu banco, na minha conta bancária. Então, o que vai acontecer, pessoal? Com o meu caixa equivalente caixa vai aumentar de forma positiva. Então, a aquisição de empréstimos é positivo, impacta para mim de forma positiva no meu caixa. Beleza, pessoal? Ah, professor, o que eu posso analisar mais? Olha, se tivesse pago empréstimo, não tem, porque a gente só adquiriu. Ah, tem distribuição de dividendos que fala aqui, ó. Só que o exercício ele é bem claro e deixa para nós, ó, do lucro de 2.000, olha o que aconteceu do lucro, pessoal, de 2.000. Eles foram distribuídos dividendos, mas não foram pagos. Então, não afeta o meu caixa. Então, não vai. Mencione notas explicativas. Aumentou capital, pessoal, olha só, de 20 mil para 35 mil. Opa, aumento de capital pode afetar o caixa. Só que o exercício fala o seguinte, que o aumento foi com reserva de lucros. Eu tirei de reserva de lucros, debitando e creditando o capital. Não afeta o caixa. Então, veja só, pessoal, são situações que vocês precisam interpretar para ver se realmente aumentou, mas não afetou o caixa. Não vai na DFC, vai em notas explicativas. Só que para vocês confirmar se está tudo certinho, se lembram que o lucro líquido deu 8 mil, né? Se vocês verem, ó, lucro 8 mil que deu. Se vocês pegar esse lucro de 8 mil e como distribuíram dividendos 2, do lucro sobrou 6 mil, correto? Sobrou 6 mil do lucro, que deveria ser somado aqui, ó. Eu tinha aqui em reserva de lucros 15 mil, mais 6 mil que sobrou do lucro, né? Porque deu 8 mil menos 2 para dividendos, então 15 mil mais 6 mil que sobrou era para eu ter aqui, somado aos 15 mil de 2012, em 2013 era para ter quanto? 21 mil reais. Mas eu não tenho, eu só tenho 6 mil. 21 mil menos 6, opa, 15 mil de diferença. Justifica o quê? O próprio aumento de capital de 15 mil que o exercício fala. Ó, aumento de capital com reserva de lucros. Fechou. É legal vocês fazerem essa conferência para saber a destinação correta, né, do lucro e se a diferença bate, porque o lucro do exercício soma a reserva de lucro e tem que bater. Beleza, pessoal? São dicas que são importantes aí depois para vocês analisarem. E aí, na sequência, pessoal, eu vou explicar agora rapidamente para fechar o método direto. Eu sei que o meu tempo aí já está quase encerrando, 8 minutos, né? Mas eu quero terminar um pouquinho antes para ver se vocês têm alguma dúvida. Referente ao exercício, né, que caiu no exame de eficiência, já para dar a resposta, a gente fez ele completo, ele tem o seguinte, ó, em relação aos itens que compõem a DFC, é correto afirmar o quê? Que a atividade de investimento consumir o caixa no montante de 7 mil? Alternativa A, não. Alternativa C, o caixa gerado pelas atividades de financiamento foi de 47 mil? Não, foi de 32 mil. O D, o saldo de caixa equivalente caixa apresentou uma variação positiva de 3 mil? Não. A gente viu anteriormente, vai fechar agora, que foi de quanto? Ó? 2 mil reais. Menos 30 mais 0 mais 32, 2 mil. Então não é a D. E a B, as atividades operacionais consumiram caixa no montante de 30 mil? Sim, consumiram negativo caixa. Então, se eu fizesse só até aqui, eu já tinha a resposta na questão prática aqui do exame de eficiência. Mas eu peguei essas questões para trabalhar com os alunos de forma completa, para explorar mesmo a DFC.
Beleza, pessoal? Continuando, então, a gente viu, né, que os 2.000 que a gente identificou no início aqui, 3 menos 1 aqui, caixa e banco da variação, deu aqui no final que a gente explicou, ó, menos 30 da atividade operacional, mais 32 aqui da financeira, 0 do investimento, 2 positivo. Tá? Ó, os 2.000 aí, ó. Para fechar, pessoal, o método direto. Então, primeiro a gente vai saber agora o quanto que a gente recebeu de clientes, usando aquela equação que eu passei agora há pouco, tá? E aí a gente tem que relacionar contas do balanço e da nossa DRE. Então, inicialmente aqui no nosso rascunho, saldo de duplicados a receber de 2012 é 20.000, ó, mais o que eu vendi em 2013, que está na DRE, 70.000, e aí eu subtraio o que sobrou de duplicados a receber em 2013, menos 22.000. Fazendo essa relação, o que eu tinha a receber no começo do ano, tudo que eu vendi durante o ano, e menos o que eu tenho a receber no final, eu tenho saldo de duplicados a receber de 68.000, pessoal. Feito isso, coloque esses 68.000, como o método direto já vai ao ponto, o que eu recebi de clientes, recebimento de clientes, 68.000. Olha só, diretão. Agora a gente vai para os pagamento de fornecedores. Eu vou ter que relacionar estoque, igual a gente viu na parte teórica, com fornecedor. Então, eu vou analisar fornecedor, né? Saldo inicial de fornecedor em 2012, 45.000, mais o que eu comprei em 2013. Olhando o balanço da DRE, eu não sei, professor. Deixei uma interrogação. Menos saldo de fornecedor de 2013, ó, tá aqui no passivo, 18.000. Que aí a gente acha o pagamento de fornecedor, beleza? Só que antes de achar o pagamento, eu tenho que saber o que realmente eu comprei. E aí eu pego aquela equação CMV, que é igual ao quê? Estoque inicial mais compra durante o ano menos estoque final. Então, estoque inicial está aqui no balanço, né? É 12.000 e o estoque final 17.000. E aí eu tenho o CMV que está na DRE, que é 40.000. Substituo aqui na equação, sobra o C, que é compras. Vou isolar compras. Então, compras é igual a 40.000 menos 12 mais 17. Compras é igual a 45.000. Viram, pessoal? Insiro agora aqui na nossa rascunho, mais compra de 2013, que é 45.000, né? Igual eu coloquei aqui em vermelho. Saldo inicial de fornecedor, 45.000. Mais que eu comprei durante o ano, 45.000. E menos o que sobrou para eu pagar, a diferença é o que eu paguei, 72.000. Fiz o rascunho, jogo o pagamento de fornecedores, 72.000. Se eu paguei, afeta o caixa negativo, sai. Beleza, pessoal? Não tenho mais nada? Tenho impostos e contribuição a pagar, que é operacional ainda. Faço a mesma relação. Olha só, não tinha nada em 2012 de a pagar e tenho 1.000 no final do ano, 2013. Então, o saldo de imposto de renda e contribuição social a pagar de 2012 é zero, saldo inicial. A despesa de 2013 no final da DRE é 4.000, tá aqui, coloco no meu rascunho. E o que sobrou, menos R$1.000. Então, o saldo final, 2013, 1.000. 0 mais 4 menos 1.000, pagamento de imposto de renda e contribuição 3.000. Coloco aqui, pagamento de imposto de renda e contribuição social 3.000. Legal, pessoal? Olhando o balanço, não tem mais nada de atividade operacional. Aí eu olho na DRE, eu vejo algumas situações interessantes. Olha, pessoal, despesa com pessoal, funcionário, não tem nada no passivo de salários a pagar. Significa que tudo que está em despesa foi pago. Então, se não está no passivo, gerou despesa durante o ano, foi tudo pago. Então, despesa de salário com pessoal, está na DRE, não está no passivo, pagamento de funcionários, pessoal, 18.000, afeta o caixa negativo, que eu estou pagando. A mesma coisa com aluguel, pessoal. Eu tenho despesa com aluguel na DRE e não tenho no passivo. Significa que se eu não tenho na DRE como obrigação, quando lançou como despesa já foi pago. Pagamento de aluguel, 5.000. Não tem mais nada olhando a DRE de atividade operacional. Feito isso, faço agora o somatório. 68.000, menos 72, menos 3, menos 18, menos 5, caixa líquido consumido pelas atividades operacionais, negativo. Igual ao que a gente achou agora, pouco, pessoal. Viram? Bateu igualzinho. Professor, e o resto? Investimento e financiamento. É só copiar, é igual. A diferença está apenas aqui, pessoal. Viram? Feito isso, pessoal, a gente encerra, né? Faço aí as minhas considerações, né? Que a DFC ela é extremamente importante, ela fornece informações aos usuários de demonstrações sobre a propensão da entidade produzir caixa, equivalente caixa, bem como a época de sua ocorrência e o grau de certeza da sua geração, auxiliando dessa forma o usuário na tomada de suas decisões. Feito isso, pessoal, abro aí para a gente discutir.
Tem uns minutinhos ainda para caso tenham dúvidas, mas espero ter contribuído nesse pouco tempo um pouco sobre a DFC para vocês, tá? Então eu fico aberto aí, passo a palavra ao professor André, aos demais aí que tenham perguntas. Deixa eu verificar aqui no chat. Professor, se puder parar de compartilhar sua tela, para a gente abrir a tela para todo mundo? Sim. Vamos abrir o chat aqui. Aparentemente, o pessoal acompanhou a sua explicação, né, passo a passo, e eu acho que ficaram tão vidrados e compenetrados que ninguém apresentou nenhuma dúvida. Então, vamos dar um passo aqui. Se alguém tem alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta para o professor, mas eu já adianto que foi uma apresentação muito boa, muito passo a passo, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor vai poder compartilhar isso com os participantes. Sim, se com for certeza. Possível, o senhor me manda no meu e-mail e eu encaminharei para todos os participantes, né, como uma forma colaborativa aí, e dizer também que esse vídeo depois vai ser editado e vai estar disponível também no YouTube, porque eu entendo que, de repente, vale a pena até os alunos acompanharem novamente um vídeo e fazerem, né, num Excel, né, o exercício novamente, né, para realmente fixar esse conteúdo. Exatamente. Olha, muitos agradecimentos aqui, elogios à sua apresentação, né? Uma aula maravilhosa, tinha dúvidas sobre DFC, que foram muito bem explicadas, parabéns ao professor, a Carla mencionando. Olha, só elogios, professor, então... Obrigado, fico feliz, professor. Em cima do horário, né? Então, queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, muito bem-vindo aqui. Nós tivemos outros professores também do Mato Grosso do Sul, muito bom integrar os nossos estados, e que bom que o CONASUM agora passa a ser uma referência, pelo menos nacional, né? Com participações de pessoas de várias partes do Brasil, né? Que possam compartilhar, né? Um pouco da sua experiência, das suas práticas, né? Tanto na área de administração quanto na área de ciências contábeis, para ampliar, né, a possibilidade de nós nos desenvolvermos aí como profissionais das áreas empresariais. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela sua apresentação. Obrigado, professor André, agradeço a oportunidade. E assim, foi um prazer, quando vocês me convidaram, eu conversei com o professor Ramon, depois contigo, pensei num conteúdo realmente, assim, específico, técnico, por ser minicurso, apesar do pouco tempo, mas que realmente pudesse ajudar esse público nosso-alvo, que é acadêmico de administração, contabilidade, até mesmo profissional, que é um assunto, assim, já um pouco trabalhado, mas de dificuldade, né, que exige muita interpretação, não tem um padrão, a gente tem que interpretar, e isso é importante. E assim, eu queria só comentar, né, eu sei que já passei do tempo, mas algo que eu queria ter comentado com o pessoal na visão gerencial, né, como não fizeram pergunta, mas, por exemplo, interpretando isso que eu coloquei de atividade de investimento, financiamento e operacional, no início de uma atividade, para a gente não se assustar, é muito comum a atividade operacional ser baixa, né, ou até negativa, e agora a atividade de investimento, um negativo muito alto, e o financiamento positivo alto. Por quê? A gente está captando o empréstimo, aporte de capital, então ele é positivo, e a gente está comprando imobilizado, tudo. Então, por isso que o operacional é mais modesto, o investimento é negativo, porque eu estou aplicando dinheiro, e o financiamento é onde eu capto. Só que com o passar dos anos, o que acontece? Se inverte, né? O operacional ele tende a ficar inchado, positivo, o investimento ali ele fica meio neutralizado e também o financiamento, que aí talvez fique um pouco negativo, porque está tendo lucro, estou distribuindo dividendos. Mas uma visão geral, assim, para o pessoal interpretar como complementar ao que eu mencionei.